Como é bom estar nesse lugar. A casa do Senhor, a liberdade cultural, Senhor, com liberdade. Estou tomando conta da altura do som, porque pastores já têm sido denunciados, já têm ido para a delegacia por conta do som. Então, queridos, é muito bom ter liberdade para cultuar a Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor pela liberdade do culto? Aplauda, pode ser melhor, pela liberdade do culto. Aleluia, Senhor. Glória. Senhor, nós oramos. Estenda a tua mão, querido, aqui em direção às crianças. Senhor, nós oramos pelos pequeninos da tua casa. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, guarda, protege, abençoa as professoras, as ajudantes, ó Deus, retribui a estas mulheres, Senhor, com as bênçãos do céu, o trabalho que elas têm feito na tua casa, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Tem um até de óculos hoje. Ai, meu Deus do céu. Querida, a palavra do Senhor hoje está no capítulo 4 do livro de Mateus. Aleluia. Tem gente com frio? Tem? Eu estava com calor, pedi para ligar. Capítulo 4 do livro de Mateus. Então desliga aquele que está lá nas irmãzinhas, deixa o meu. Isso. Aleluia. No 4:1, nós vamos ler assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Agora, o 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Desculpe, gente, é Marcos 4. Marcos 4, é porque esta passagem tem em Mateus também, e eu estudei em Mateus e acabei marcando Marcos. Marcos 4. Esta passagem, ela é a parábola do semeador. Ela está no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nós vamos ler hoje em Marcos, capítulo 4. Então diz assim o versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Agora nós vamos para o 3. Ouve, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu. A um produziu 30, a outro 60, e a outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Até aí, querido.
Pode sentar. Jesus falava, muitas das vezes, Jesus falava por parábolas. Parábola é uma pequena história, é uma história simples, para que o povo possa entender. Qualquer pessoa que ouve uma parábola, ela acaba entendendo o que aquela parábola diz. Geralmente, se eu estou falando com pessoas do campo, a parábola geralmente fala de coisas do campo, para ficar mais fácil a pessoa entender. Se a parábola é sobre a agricultura, vai se falar na parábola sobre um fato comum da agricultura, para que as pessoas possam entender. E Jesus aqui, ele estava falando para semeadores. É uma prática muito comum na Palestina. Semear, lançar semente à terra, é uma prática comum ali em Israel. E esta parábola é a primeira parábola da Bíblia, a primeira parábola que o Senhor Jesus falou. E ele falou ali, e está registrado no livro de Marcos, de Mateus e de Lucas, sobre esta parábola. E como nós acabamos de ler, ela diz que um semeador saiu a semear. E ela diz também que ele encontrou, aqui nesse momento aqui que Jesus contou essa parábola, ele estava no mar da Galileia. No mar da Galileia. E ele fez um barco de púlpito. Jesus não tinha hora, a sinagoga estava fechada, Jesus não tinha hora, não tinha local para ele ensinar. Jesus, ele era a própria palavra andando pela Palestina. Era a própria palavra andando por Israel. E hoje nós fazemos tanta dificuldade para falar de Jesus. Nós queremos escolher o momento certo, a hora certa. Há alguns anos atrás, eu também pensava assim. Eu escolhia a hora certa para falar. Mas a Bíblia diz que pregai em tempo e fora de tempo. Eu não costumava estar numa festa, todos preocupados com o aniversário, e ali eu falar de Jesus. Depois que eu entendi que a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, ele é a qualquer hora e a qualquer momento. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu já tive experiência de falar com uma pessoa. Estava contando essa semana para a moça que está limpando aqui a igreja. Quando eu estava em Salvador, eu preguei o evangelho para um homem que morreu naquela noite. E ele aceitou Jesus. E teve uma briga no bar, ao lado da casa dele. E ele abriu a porta. Ele era pai de 2 alunos. Ele era um homem honesto, era um pai de família. Eu fui à casa dele por um motivo, e lá nós conversamos, e o Senhor falou: não fala nada do que você veio falar. Fala do meu amor. E eu não entendi aquela voz. Pô, eu não vim aqui fazer isso. Na realidade, eu tinha ido lá cobrar ele. Eu precisava de um dinheiro para pagar um pintor, e eu tinha ido lá cobrá-lo. E quando cheguei lá, o Senhor disse: você não cobra não, você vai falar do meu amor. E eu ainda relutei com a voz do Senhor, mas acabou que eu não cobrei, falei de Jesus. E até hoje eu conto isso com a minha alma lavada. Porque se eu não tivesse falado de Jesus para aquele homem, hoje eu teria o sangue dele nas minhas mãos. Não era pastora, mas já era crente. E quando eu cheguei lá precisando do dinheiro para pagar o pintor, eu não cobrei e falei do amor de Jesus. E quando eu fiz o apelo,
sem ser um apelo formal. Falei normal. Você entende essa palavra? Não, eu entendo. Eu aceito. Eu creio nesse Jesus e eu vou para a igreja amanhã. Amém, eu vou estar te esperando lá. Só que na madrugada daquele dia, houve uma briga. Ele morava junto de um bar. Houve uma briga ali e ele só abriu a porta para ver. E ele morreu. Ele foi alvejado, não sei com quantos tiros, mas ele caiu duro dentro da porta da casa dele. No outro dia, quando a escola estava abrindo para começar as aulas, eu só ouvi aquela confusão, aquele burburinho. E era ele que tinha morrido. E eu tive que sentar no meio-fio. Porque eu comecei a tremer, de medo. Senhor, se eu não tivesse falado com aquele homem, ele morreu salvo, eu vou vê-lo na glória. Porque ele aceitou Jesus naquela noite. Então, querido, Jesus também não tinha isso, não. E as multidões impressionam a gente. De repente, se você tem uma multidão, você só vai falar de coisa boa. Mas Jesus não tinha isso com ele, não. Estava lá a multidão e ele estava falando a verdade. João Batista também não tinha isso, não. Estava lá a multidão e ele estava chamando de raça de víbora. Jesus falava mesmo, ele não queria saber se você, ele confrontava, ele não queria saber se você ia gostar, se você não ia, se você ia sair dali, esse Jesus é muito enjoado, ele não queria saber disso não. E não se impressionava com as multidões não, porque hoje quando nós vemos multidão, nós queremos agradar. Meu Deus, tem uma multidão na igreja, então vamos começar a falar coisas boas para esse povo ficar. Jesus não se preocupava quem ia voltar e quem não ia voltar. Ele se preocupava de entregar, de anunciar o evangelho. Ele queria falar o que era para falar. Se alguém ia sair dali, se alguém ia pegar uma pedra e jogar em cima dele, ele não queria saber. E ele não ficava todo bobo. Tem uma multidão aqui para me ver. Hoje eu vejo pregadores enlouquecidos quando vê multidão. Chega numa igreja com pessoas pequenas, ele prega com poucas pessoas, ele prega de um jeito. Mas se ele estiver numa mega igreja, e tiver ali uma multidão, ele fica louco por causa da multidão. Ensoberbece por causa da multidão. Jesus não estava nem aí para a multidão. E pregava individualmente para muitas pessoas. Dava a volta. Ia pelo caminho mais difícil para se encontrar com uma mulher prostituta. Mudava o caminho. Gente, quem é que muda caminho hoje para libertar um moribundo, um pobre, coitado, miserável? Jesus mudava a rota para se encontrar com um pecador. Hoje as pessoas mudam a rota para se encontrar com a multidão. Quantas pessoas tem lá? Então tá bom, eu vou. O cara fica todo prosa. Mas Jesus não ligava para a multidão, não. Ele falava o que tinha que falar. E Jesus fez um barco de púlpito. Ele encostou assim, corou no mar da Galileia. Ele encostou o barco e ele começou a falar. E a primeira parábola dele foi a parábola do semeador. Como eu já falei para vocês, a parábola é uma história. E ele contou aquela história e depois ele foi explicando aquela história. Então, aqui como nós lemos, ele falou de 4 pessoas, 4 situações para o semeador. Mas toda vez que a Bíblia fala de terra, a Bíblia está falando de coração. Sabe esses irmãos muito pentecostal, que está lá no fogo e ele diz, terra! E a gente nem sabe porque que ele está gritando terra. Fala terra! Terra! Ele está falando do coração. Recebe aí essa palavra, coração. Então, querido, quando o Senhor fala de terra, ele está falando de coração.
Então ele começa a apresentar aqui. Leiam esta parábola em casa com calma, que vocês vão entender melhor o que Jesus está falando aqui. A primeira terra que Jesus fala, o primeiro solo que ele fala, é o solo duro. Ele fala do coração duro. Desde o tempo de Jesus, muitas pessoas iam para vê-lo pregar, mas eles iam só para especular, porque o coração era duro. Querido, o que é um coração duro? O que significa um solo duro? O solo duro não quer dizer, a pessoa que tem o coração duro, não quer dizer que essa pessoa é má, não. Duro não quer dizer perverso. Duro não quer dizer assassino. Duro não quer dizer irresponsável. O coração duro quer dizer o coração que já se prepara para não receber a palavra. As convicções dele são tão fortes. Né, Renata? Você já conheceu alguém assim? O coração, a convicção é tão forte, que o coração é duro. Quando a gente ouve falar assim de coração duro, a gente logo pensa numa pessoa má. Não. Tem pessoas, bom chefe de família, bom pai. Nós estamos hoje no Dia dos Pais. Parabéns para os pais. Mas bom funcionário, bom trabalhador, mas o coração está fechado para a palavra. O que vai acontecer? A semente vai cair ali naquele solo duro e ela não vai germinar. Nada vai acontecer. Sabe por quê? O coração duro é um coração trancado, como uma porta trancada. Alguém consegue passar numa porta trancada? Alguém consegue entrar aqui com esse portão fechado? O coração duro que a Bíblia fala é o coração fechado. Querido, não adianta. Se você fechou a porta, a palavra não vai entrar. Porque quando se trata de palavra, a porta do coração, ela é fechada por dentro. A porta do coração, Ricardo, ela é fechada por dentro. Se você fechar aí agora, você não ouve e não entende mais nada do que eu falar. Fechei, acabou. Quantas coisas eu já ouvi na minha vida e só de olhar eu pego o meu coração e fecho. Quando eu fecho, querida, ele pode falar, eu só ouço a boca assim, ó. Mentiroso comigo também é assim. De tanto eu pedir a Deus, Deus me deu um dom para reconhecer mentiroso. Não é porque eu sou boa não é porque é psicanálise, nada não. Dom, Deus me deu. Quando está mentindo, vem assim uma voz e diz assim, mentira. Graças a Deus. Eu fico quieta. Mas a partir dali o meu coração está fechado por dentro. Eu não ouço mais nada. Só vejo a boca bater. Então, esse coração duro, esse solo duro que Deus fala, é o coração que você fecha. E pode ser pregado o maior evangelho da face da terra, que você não vai ouvir. Porque se ela fechou por dentro, você só pode abrir por dentro. Está fechado por dentro. Então, esse foi o primeiro solo que Deus falou. O solo
duro. O solo das convicções. O solo das religiões onde nós fomos criados. O solo, aquele irmãozinho lá de Salvador, que ele até faleceu, como eu enlouqueci. A minha vida é do mestre. Quem lembra? Lázaro. Lázaro dizia, foi o que eu conheci. A minha mãe e o meu pai me ensinaram isso. Eu tinha lá um quarto de ídolos que eu entrava e para mim aquilo era verdade. Se Lázaro, o irmão Lázaro, que hoje já está com Deus, se ele não tivesse aberto a porta por dentro, ele nunca teria sido salvo. Porque certamente, muitas das vezes ele ouviu o evangelho e muitas das vezes ele disse balela. Porque a entidade tal ajudou meu pai, ajudou minha mãe. Mas um dia, ele abriu a porta por dentro. E no dia que ele abriu, no fim, no caos das drogas, da cocaína, do crack, ele disse, eu vou abrir a porta, Senhor, que eu não aguento mais. E ele destravou aquela porta e o Senhor entrou. Se salvou, largou as drogas e começou a cantar, a minha vida é do mestre, a minha vida é do mestre. E assim Lázaro viveu os últimos dias da vida dele. O coração duro, ele não tem quebrantamento. Ele não se quebranta. Ele resiste à semente. Ele resiste à palavra. Então o que o Senhor diz assim, não tenha um coração trancado. Não tenha. O coração duro, a Bíblia fala das aves do céu, quando ouve a palavra, o Satanás entra naquele coração, arranca o que ficou ali. Aves do céu, fala, vocês podem perceber que quando uma ave, se tiver uma fruta aqui e a ave for pegar, ela não para, ela não pousa para pegar, como a pomba faz, ela simplesmente vem e arrebata a presa. As aves do céu, elas roubam. É isso que ela faz com a palavra. Você recebe uma palavra, o seu coração bate forte. Você diz, meu Deus, que presença nessa palavra, que verdade nessa palavra. Mas as aves do céu, elas descem. Satanás que está ali ao lado, ele não vai deixar você receber a palavra, porque ele sabe que no dia que você receber a palavra, nunca mais você será o mesmo. Acabou o jugo, acabou a prisão, acabou o erro, acabou o engano, porque a palavra, quando ela entra, você morre. Ela entra, e você, mas que isso, pastor? Não quero morrer não. Mas você morre para o engano, para a lascívia, para a mentira. Você morre para um engano, que foi o que te ensinaram, que foi o que você entende, que é o seu achismo, e você vive com Cristo. Não deixe as aves do céu roubar a palavra que você está recebendo essa noite. O Senhor está falando de semeadura. Uma palavra eterna está sendo semeada neste lugar. E eu repreendo no nome de Jesus todo o engano. Eu repreendo em nome de Jesus toda ave do céu, todo espírito maligno que vem para roubar a bênção da palavra no meu e no seu coração. Recebe a palavra de Jesus nesta noite. O outro coração que Jesus falou foi o coração pedregoso. Foi o coração entre pedras. É o segundo coração. O que é, pastora? Um coração entre pedras. Você já viu aquela pessoa que quer o evangelho, mas não consegue?
Você já viu aquela pessoa que gosta da palavra? Aquela pessoa que entende que Jesus é o caminho, mas ela não consegue ficar. Porque a palavra, ela entra, mas ela só vai até um nível. E o nível é esse aqui, onde está o meu dedo. Mas a palavra entra e ela fica aqui. Porque aqui, onde está o meu dedo, tem um pedregoso. Tem uma pedra. E é nesse lugar onde está o meu dedo que, se a semente descer e ficar, ela vai frutificar. Então a semente vem, mas ela não se aprofunda. Ela fica num lugar raso, num lugar seco, num lugar árido. Este é o coração pedregoso. A pessoa adora a Deus. A pessoa diz: Jesus, que maravilha está na tua casa. Esta palavra é a verdade. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa palavra para a minha vida. Mas a palavra não penetra aonde precisa penetrar. Ela fica no meio do caminho. No meio do caminho. Você já esteve com alguém assim? Amei a igreja. Gostei muito da palavra. E por que não fica? E por que não se converte? Porque essa semente, que é a palavra de Deus, ela não alcançou o lugar no coração dele que deveria alcançar. Ela não alcançou, ela ficou no meio do caminho. Mas quando ela tentou se aprofundar, ela não encontrou em você autoridade para ela descer. Recebe a palavra, mas não cria raiz. Ela fica no raso. Ela fica no raso. E a parábola diz que a semente brota. Olha só, gente, brota. No terreno pedregoso, na terra pedregosa, que a Bíblia está falando aqui na parábola, a palavra até entrou. Houve até um arrependimentozinho. Mas ela não criou raiz. Quando esta pessoa pensa, e os meus amigos, quando esta pessoa pensa, e o preço que eu vou pagar? Quando essa pessoa pensa, e eu vou ter que dizimar. Quando essa pessoa pensa, eu vou ter que deixar aquele pecado. Coração pedregoso, você não deixa a palavra chegar no lugar que é preciso chegar. Tem uma pedra antes. A pedra da sua vontade. A pedra de não querer obedecer. A pedra de não querer renunciar. A pedra de não querer deixar o pecado. Querido, corte o pecado pela raiz. Para que Jesus possa nascer no seu coração. O terreno pedregoso não quer isso. Querido, cortar pecado pela raiz é difícil. Precisa querer. Precisa querer. Precisa ter vontade. E o coração pedregoso, só vai a palavra, como expliquei na minha mão, ela só vai até um nível. Que nível é esse? O nível que você deixa. Até aqui. Até aqui. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Entendo, até aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Até aqui. Agora, quando começa, tem que ter compromisso. Precisa deixar o pecado. E isso aí, então, meu Deus do céu, é terrível.
Tem que deixar o pecado, tem que deixar a mentira, tem que deixar a fofoca, tem que deixar a lascívia, tem que deixar o engano. Então, a semente só fica até aqui, ela não aprofunda. A Bíblia diz que não cria raiz. O que é que sustenta uma planta na terra? Vocês já imaginaram uma árvore sem raiz? O que sustenta a planta na terra é a raiz. E o terreno, o coração pedregoso, ele recebe a palavra, acha bonita a palavra, recebe os louvores, chora com os louvores, mas na hora da palavra descer para o íntimo do coração, na hora da palavra descer, ele não deixa. Não, aqui não, gente. Aqui não. Eu achei bonito, mas só até aqui. Enraizar eu não vou deixar. Então, o terreno pedregoso recebe a palavra, mas ela não cria raiz. A Bíblia diz: o sol bate, diz a parábola. Ela até nasce, até cresce, mas vem o sol, e o sol esquenta e mata. Sabe que sol é esse? Não é o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Esse sol é o sol das tribulações, é o sol dos desejos, é o sol do adultério, é o sol da lascívia, é o sol da mentira. Já está raso, eu já não deixei passar para o profundo, eu já não deixei, só recebi, mas ficou no lugar que eu deixei. Eu não deixei descer para o profundo, ainda vem o sol. Quando eu boto a minha cabecinha para fora, ainda vem o sol das tribulações. Aí acabou. Quando o sol vem e diz: você tem que ler a Bíblia, você tem que ser santo, para de mentir, para de fornicar, para de adulterar, para de ser invejoso, para de ser mentiroso. Aí a semente diz: não posso. Até logo. Vou meter o pé. Seca. A Bíblia diz que quando vem o sol, fala assim na parábola: a semente já não desceu, mas ela brotou, saiu ali um renovozinho, mas veio o sol e secou. Esta é diferente do coração duro. Então, primeiro é o coração duro. O coração duro está trancado por dentro. Quem está entendendo? Levanta a mão. O coração duro está trancado por dentro. Querido, esse daí, só destrancando. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Não endureça o seu coração se você ouvir a voz de Deus. Não endureça o coração, porque o coração duro nunca conhecerá Deus. E tem um hino que eu ainda ia pedir para o Ricardo cantar. Ele diz assim: deixa a luz do céu entrar. Quem conhece? Então pode cantar comigo. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quem conhece pode cantar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mais uma vez, deixa a luz do céu. Deixa a luz
do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Só você tem essa chave para destrancar o teu coração. E o semeador saiu a semear e ele está aqui nesta noite. E se você destrancar, ele entra. E nunca mais você será o mesmo. A semente do terreno pedregoso, ela fica pouco tempo ali dentro. Ela até brota. Sabe aquela pessoa, você conhece alguém que aceita Jesus, que tenta caminhar, que fica alegre, que diz que maravilha está na igreja, mas daqui a pouco você encontra, falta a igreja, daqui a pouco falta de novo, e você procura, mas irmãzinha, o que aconteceu? Fiquei desempregada, meu marido foi embora, a irmã não falou comigo, olha o sol, olha o sol aí, fiquei sem dinheiro, lá vem o sol, desanimei. Mas você estava tão feliz. Você estava indo todo dia para a igreja. Esse é o terreno pedregoso. Ela aceitou, mas ela não permitiu que a semente ficasse. Esta semente só foi até um ponto, até o lugar que ela deixou. Na hora que começou a renúncia, na hora que começou a deixar o pecado, que ela foi ver na verdade o que era deixar o pecado, que ela sentiu na pele a tentação de deixar o pecado, ela aceitou Jesus, ela quis ir à igreja, mas na primeira tentação, ela disse, eu não sabia que era assim não. Não, isso não. Eu não suporto, aí não. Eu só fui até um ponto. Dali para baixo, para criar raiz, aí já não dá para mim. É muita coisa. É muita coisa. Aí vem, quer vir após mim? Toma a sua cruz e siga-me. A tomar a cruz é muita coisa. Nesse nível eu não quero. Eu até quero, mas não nesse nível. Este é o coração pedregoso. O sol das tribulações seca. Desiste. Desiste porque ela não quer renunciar, ela vai desistir. Acha lindo o evangelho, mas não quer pagar o preço. Ele fala de novo de um outro tipo. Agora nós já vimos o solo duro, o solo pedregoso. Agora nós vamos ver o solo, agora nós vamos ver a semente que cai entre espinhos. Isso aqui, querido, é desde a época de Jesus, sabia? Muitos o seguiam. Muitos queriam ouvir a sua pregação, mas muitos trancavam o coração. O outro recebia, daqui a pouco, quando chegava lá na frente, que vinha um fariseu, desistia. E agora nós estamos falando dos espinhos. Ouve a palavra. Mas sabe o que é os espinhos? O anseio por outras coisas.
Eu vou te dizer o que é o espinho. É o anseio por outras coisas. A palavra não fica no coração, sabe por quê? Porque tem outras prioridades. Não fica no coração, porque a prioridade é outra. Ela quer casar, ela quer formar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer pecar. Tem tanta coisa naquele coração, mas tanta coisa, que a palavra fica sufocada. A Bíblia diz: o cuidado das outras coisas, muitas coisas. O coração está cheio de prioridade. Então, ela se torna uma terra infrutífera. A semente cai, mas não dá fruto. Não fica. Por causa de quê? Para todos os lados tem a sua vontade. Para todos os lados tem o que você quer fazer. Ainda diz assim: a semente fica sufocada pelas riquezas e o cuidado da vida. A vontade de ser rico, não que você não possa ser rico. Eu estou dizendo que o cuidado da vida, o cuidado de ganhar dinheiro, o cuidado das riquezas, são os espinhos. Como que uma semente divina vai frutificar num coração cheio de espinho? Não tem lugar para ela crescer. Não tem lugar para ela frutificar. Não tem lugar para ela frutificar. Porque o coração está cheio de espinho. O que é o espinho? É a minha vontade. O que são os espinhos? A sua vontade. Não deixa a semente frutificar. O seu achismo não deixa. O cuidado da vida não deixa. Não deixa. É preciso receber a semente e amar a semente e dar espaço na semente para ela frutificar. É preciso tirar alguma coisa. Com o coração cheio desse jeito, ela não vai frutificar. Se eu quero todas as coisas, se eu amo todas as coisas que ocupam um lugar no meu coração, para onde vai a semente que foi plantada? Se eu quero cuidar da vida, se eu quero ganhar muito dinheiro, se eu quero também o pecado, se eu quero também a minha vontade, se eu quero, para onde vai a semente? Como que essa semente frutifica? E Jesus fala dessas coisas que nós colocamos no nosso coração. Ele chama de espinho. Fura a semente. Já viu a erva daninha? Não tem lugar para a semente frutificar. Não tem. Não abre mão de nada para ter um tempo com Deus, para cuidar da semente que Deus colocou, para cuidar da obra de Deus. Querido, essas pessoas que esse coração com espinho, geralmente é o coração que acha que o evangelho é para ela, não para Deus. O culto é para ela e não para Deus. Ela vem para a igreja para que aconteça o desejo dela e não de Deus. Eu estou aqui para que a minha vida tenha um jeito, não para Deus. Ela vem para buscar uma bênção para ela e não para doar a Deus. Criou-se uma cultura no meio evangélico. Eu acho que é de tanto dizer receba, que ninguém quer dar. Carla, foi tanto receba, que a pessoa já vem assim, ó. Recebo. Ah, vou para a igreja? Vou receber. E dá. Esse evangelho, querido, do receba, ele não tem nada a ver com Deus, não, gente.
Se criou uma cultura, receba, 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 não é receba, é se dê para receber. É uma questão, não, a questão não é receber, a questão é se entregar. A questão não é estou para mim, estou aqui por mim. Não. Também. Depois você vai ver que a vantagem é sua. Que é você que vai ter paz, que é você que vai ter saúde, que é você que vai ter a vida próspera. Depois você descobre que você é o maior. A maior recompensa é sua. Depois. Mas o evangelho não é para você. Não é em função de você, é por Ele. Porque a Bíblia diz assim, porque por Ele, e para Ele, e por Ele, são todas as coisas. Eu vejo o crente hoje, estou porque preciso de uma bênção, mas se esquece de ser uma bênção. Eu estou porque eu preciso receber, amém. Mas, queridos, eu não tenho nada contra receber de Deus. É isso mesmo. Nós vamos receber. Você vai ser próspero. Você vai ter saúde. A sua vida vai entrar no eixo. Mas o propósito não é esse. A motivação do coração não é essa. A motivação é se entregar. Aleluia. Vamos começar a ceia. Existe um quarto coração, que é o coração da terra boa, que recebe a palavra e ela multiplica a 60 e a 100 por 1. Ela recebe a palavra e ela frutifica. E ela diz, eu quero esta palavra. Eu quero este evangelho. Eu quero mudança na minha vida. Eu recebo Ele como meu Salvador. Não sou eu que tenho que ser agradado aqui. Eu preciso agradá-lo. Que possamos ser a semente, o nosso coração seja o coração que recebe a palavra e que multiplica. E Deus possa encontrar em mim e em você a boa terra, porque a boa semente Ele tem. A boa semente está na mão do semeador e Ele saiu a semear. Nós não sabemos quantos serão os frutos. Eu não sei aqui, nem quando prego aqui, eu não sei qual o coração que vai frutificar, mas a minha obrigação é semear, anunciar a palavra de Deus. E a sua obrigação e o seu dever diante de Deus é dizer, Senhor, ache em mim a boa terra, ache em mim a boa terra e plante a tua palavra, a tua obra, o teu evangelho no meu coração. Eu quero frutificar a 60 e a 100 por 1. Ache aqui, Deus, no meu coração. Ache no meu coração a boa semente, a boa terra. Eu te dou meu coração, Senhor, para tu semear. Não é um coração duro, nem um coração pedregoso,
nem um coração entre espinhos, mas é um coração propício a receber a tua palavra. Senhor, nós oramos pelos elementos, oramos por este suco, ó Deus, da vide, que a partir de agora, Deus, simboliza o teu sangue. Oramos pelo pão, e a partir de agora, Deus, significa o teu corpo, que foi esmagado por nós. Querido, que esta ceia seja a ceia do fortalecimento. Seja a ceia da renovação das forças. Que você tenha a sua força renovada. Nós temos ali o exemplo da ceia no caminho de Emaús, que os discípulos iam falando de Jesus, mas ali Jesus aparece e parte o pão com eles e ceia com eles, e eles voltam para Jerusalém. Eles estavam desistindo. Emaús significa caminho de volta. Que você possa receber hoje a força que você precisa para caminhar. Que você possa receber hoje a força que aqueles 2 discípulos receberam no caminho. Que você possa receber hoje o vigor, o fortalecimento para continuar nesta caminhada, para não desistir, para ser crente até o fim. Que esta ceia possa ser a ceia do fortalecimento. Que você possa receber a força de Deus ao cear com Cristo nesta noite. Assim como os discípulos cearam no caminho de Emaús e receberam a força para voltar para o caminho. Se você está fraco, desanimado, doente, recebe a força de Deus através da ceia desta noite, do corpo e do sangue de Cristo, para que você caminhe até o dia de estarmos com Ele para sempre. Pode servir, por favor. Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
Todos receberam? Recebe adoração. Recebe, Senhor, a adoração. Jesus. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Senhor. És digno Cheiro suave e agradável de louvor. em suas narinas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas ofensas, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe adoração. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, diz assim a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podemos comer. Saboreie, igreja. Saboreie a vitória na cruz do Calvário em nosso favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Podemos beber. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, aleluias. Glórias te damos, Senhor, por esse momento, esse privilégio reunido nessa congregação dos santos. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque ainda que nossos olhos não vejam, sabemos que tu és o socorro presente. Sabemos que tu és o nosso caminho. Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida, Tu és a rocha sólida de nossos pés. Assim te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Oh, glória a Deus. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda ao Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está com a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor neste momento. Você que vai dizimar, só vim aqui no altar, que a pastora vai estar orando por você. Assim que você tiver sua oferta, você pode vir aqui na frente e depositar no cesto. Se tentam destruir, zombando da minha fé até clamam contra mim. Querem aturar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa Ele me fez. É quem me
decidido estou, pois quem me prometeu é fiel a cumprir. O meu Deus nunca falhará. Pode trazer, querido. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa.